Londres, 1903. Uma menina de 3 anos cai da escada, bate a cabeça e morre. O médico confirma. Não resistiu. Mas horas depois, Dorothy Eady volta à vida. E quando ela acorda, diz algo chocante. Quero ir para minha casa verdadeira, no Egito. Você está prestes a conhecer a história mais chocante de reencarnação já documentada. Uma história que desafia tudo o que sabemos sobre vida e morte. Dorothy Eady era apenas uma menina normal, filha de um alfaiate inglês. Até o dia em que tudo mudou para sempre. Ela estava brincando em casa quando tropeçou e despencou da escada. O impacto foi tão violento que ela ficou inconsciente por horas. O médico chegou, examinou a menina e deu o veredicto devastador para os pais. Sinto muito, ela não resistiu. Dorothy estava morta. Mas então, algo inexplicável aconteceu. Algumas horas depois, quando os pais já choravam a perda da filha, Dorothy abriu os olhos. Estava viva. O médico não conseguia explicar o que tinha acontecido. Porém, quando Dorothy se recuperou completamente, seus pais perceberam algo muito estranho. A menina que havia voltado à vida não era mais a mesma pessoa. Ela falava coisas bizarras, usava palavras que uma criança inglesa jamais deveria conhecer. E então, Dorothy disse algo que gelou o sangue de seus pais. Eu quero ir para casa, minha verdadeira casa, no Egito. Como uma criança de 3 anos, que nunca havia saído de Londres, poderia saber sobre o Egito? Mas isso era só o começo de algo ainda mais perturbador. Nos meses que se seguiram ao acidente, Dorothy começou a ter sonhos tão vívidos que pareciam mais reais que a própria vida. Ela desenhava hieróglifos egípcios com perfeição, cantava em uma língua antiga que ninguém conseguia identificar e chorava desesperadamente, pedindo para voltar ao templo. Mas o que aconteceu em uma visita ao Museu Britânico deixou todos em choque absoluto. Quando Dorothy tinha apenas 4 anos, seus pais a levaram ao Museu Britânico, esperando que ela se interessasse pelas exposições. Mas ao entrar na seção egípcia, algo extraordinário aconteceu. Dorothy correu em direção às múmias e começou a beijar os pés das estátuas, gritando: "Estes são do meu povo, estas são as pessoas da minha terra." Os guardas tentaram pará-la, mas ela estava em transe total. Dorothy apontou para uma foto de um templo em ruínas e disse algo que fez os adultos ficarem sem palavras. Esta é minha casa, mas onde está o jardim? Onde estão as árvores que eu plantei? A foto era do templo de Ábidos, no Egito, um local que Dorothy nunca havia visto, nunca havia estudado. Como uma criança inglesa de 4 anos poderia conhecer detalhes arquitetônicos de um templo milenar? Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Dorothy começou a contar detalhes íntimos sobre a vida no templo. Ela falava sobre rituais secretos, sobre passagens ocultas, sobre tesouros enterrados. Informações que nem mesmo os arqueólogos mais experientes possuíam. Eu era Bentreshit, ela dizia. Eu servia ao deus Osíris. Eu conhecia o faraó Seti-I pessoalmente. Ele me amava. Os pais de Dorothy estavam desesperados. Como lidar com uma criança que afirmava ter vivido há 3,000 anos? Como explicar conhecimentos impossíveis sobre uma civilização perdida? E então, Dorothy fez uma declaração que mudaria sua vida para sempre. Um dia eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para Ábidos e lá vou provar que tudo isso é verdade. Mas será que ela realmente conseguiria? E o que ela descobriria quando finalmente chegasse ao Egito? Dorothy cresceu com uma obsessão que consumia cada momento de sua vida. Voltar ao Egito. Ela estudou hieróglifos, história egípcia, arqueologia, mas nada disso era estudo comum. Era como se ela estivesse recordando, não aprendendo. Aos 27 anos, o destino finalmente abriu o caminho.
Ela conheceu Imam Abdel Meguid, um jovem egípcio que estudava em Londres. O amor floresceu rapidamente e Dorothy viu sua chance de ouro. Finalmente posso voltar para casa, ela disse no dia do casamento. Em 1933, Dorothy embarcou no navio que a levaria de volta ao Egito. Mas o que aconteceu durante a viagem deixou até mesmo seu marido perturbado. Quando o navio se aproximava da costa egípcia, Dorothy começou a chorar incontrolavelmente. Eu posso sentir a energia da terra sagrada, ela sussurrava entre lágrimas. Eu estou voltando para casa depois de tanto tempo. Quando pisou em solo egípcio pela primeira vez em sua vida atual, Dorothy se ajoelhou e beijou o chão. Os outros passageiros acharam aquilo muito estranho, mas para ela, aquele momento era a realização de sonhos de uma vida inteira. No Cairo, Dorothy se tornou conhecida como Seti, mãe de Seti, em homenagem ao faraó que ela afirmava ter conhecido pessoalmente. Mas a verdadeira prova de suas memórias ainda estava por vir. Dorothy conseguiu um trabalho no Departamento de Antiguidades do Egito. Seus chefes ficaram impressionados com seu conhecimento sobre hieróglifos e história egípcia. Ela traduzia textos antigos com uma facilidade que impressionava até mesmo os especialistas mais experientes. Mas Dorothy tinha um objetivo muito específico: chegar a Abidos, o templo que ela via em seus sonhos desde criança, o lugar onde ela afirmava ter vivido sua vida anterior como sacerdotisa Bentreshit. Em 1956, aos 52 anos, Dorothy finalmente conseguiu uma transferência para trabalhar como desenhista no templo de Abidos. Quando ela viu o templo pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. É exatamente como eu lembrava, ela murmurou, caminhando pelas ruínas como se conhecesse cada pedra. Mas algumas coisas estão diferentes. Algumas paredes foram movidas. E então, Dorothy fez algo que deixou os arqueólogos em choque total. No primeiro dia de Dorothy, em Ábidos, ela fez algo que gelou o sangue de todos os arqueólogos presentes. Ela caminhou diretamente para uma parede aparentemente comum e disse: atrás desta parede existe uma passagem secreta que leva ao jardim sagrado. Os especialistas riram. Aquela parede havia sido estudada por décadas. Não havia nada ali. Mas Dorothy insistiu com uma convicção assustadora. Eu costumava passar por essa passagem todos os dias quando era Bentreshit. 3 semanas depois, durante uma escavação de rotina, os arqueólogos fizeram uma descoberta chocante. Exatamente onde Dorothy havia indicado, encontraram os restos de uma antiga passagem que conectava o templo a um jardim externo. Como ela poderia saber? A passagem estava soterrada há mais de 2000 anos, mas isso era apenas o começo. Dorothy começou a revelar detalhes sobre o templo que deixavam até mesmo os egiptólogos mais experientes boquiabertos. Ela sabia onde ficavam aposentos que haviam sido descobertos apenas recentemente. Conhecia rituais específicos que estavam descritos apenas em papiros raros que ela nunca havia estudado. Aqui, ela disse apontando para uma área vazia do templo, ficava a biblioteca sagrada. E ali embaixo, a 3 metros de profundidade, vocês vão encontrar os restos de uma estátua de Osíris que foi quebrada durante uma invasão. Os arqueólogos seguiram suas indicações e encontraram exatamente o que ela havia descrito, palavra por palavra, pedra por pedra. Dorothy não estava apenas lembrando de coisas que havia lido em livros. Ela estava recordando de uma vida que havia vivido há 3000 anos. E as evidências eram impossíveis de ignorar. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Uma noite, Dorothy disse que precisava ficar sozinha no templo. Ela tinha uma reunião muito importante. Com quem? Perguntaram os colegas. Com Seti Pure. Ela respondeu calmamente. Ele vem me visitar todas as noites. Nós temos muito o que conversar depois de tanto tempo separados.
Os arqueólogos pensaram que Dorothy estava enlouquecendo, mas na manhã seguinte encontraram algo que os deixou sem palavras. Nas paredes do templo, escritos com giz, estavam hieróglifos perfeitos que Dorothy nunca havia copiado de lugar nenhum. E a mensagem era perturbadora. Bentreshit voltou para casa. O amor eterno nunca morre. Mas a pergunta que assombrava a todos era: quem havia escrito aquela mensagem? E como Dorothy conhecia hieróglifos tão antigos que nem mesmo estavam nos livros de referência? Gancho. As visitas noturnas de Dorothy no templo estavam prestes a revelar o segredo mais profundo de sua conexão com o Egito Antigo. As noites de Dorothy em Ábidos se tornaram um mistério que aterrorizava até mesmo os moradores locais. Eles contavam histórias sussurrantes sobre luzes estranhas no templo, sobre vozes antigas ecoando entre as ruínas, sobre uma mulher inglesa que conversava com espíritos de faraós mortos. Dorothy confirmava tudo sem o menor constrangimento. Sete In vem me visitar toda noite, ela dizia com naturalidade. Nós conversamos sobre o passado, sobre nosso amor, sobre os segredos que ainda precisam ser revelados. Em 1970, um documentarista britânico decidiu investigar as alegações de Dorothy. Ele instalou equipamentos de gravação no templo durante uma das visitas noturnas. O que foi registrado naquela noite deixou todo mundo em choque absoluto. Às 2 da manhã, os microfones captaram a voz de Dorothy falando em egípcio antigo. Mas ela não estava sozinha. Havia uma segunda voz, mais grave, mais autoritária, respondendo em um dialeto tão arcaico que nenhum especialista conseguiu traduzi-lo completamente. Dorothy estava literalmente conversando com alguém. Alguém invisível. Minha amada Bentreshit, dizia a voz misteriosa. Você voltou para mim depois de tanto tempo. Eu nunca te esqueci, meu faraó, Dorothy respondia. Eu prometi que voltaria, e aqui estou. O diálogo durou 3 horas. Dorothy falava de detalhes íntimos de sua vida como sacerdotisa, de rituais secretos, de tesouros ocultos. E a voz respondia com conhecimentos que só um faraó da 19ª dinastia poderia possuir. Mas a conversa mais perturbadora aconteceu quando Dorothy perguntou: onde está nosso filho? O que aconteceu com a criança que tivemos juntos? A resposta gelou o sangue de todos que ouviram a gravação. Ele reencarna perto de você, minha amada. Ele voltou para completar o círculo do destino. Dorothy começou a chorar. Eu sabia. Eu sempre soube que ele estava próximo. Na manhã seguinte, Dorothy revelou algo chocante aos arqueólogos. Ela havia tido um filho com o faraó Seti-Piriri em sua vida anterior. Uma criança que morreu muito jovem. E agora, ela tinha certeza de que essa alma havia reencarnado como alguém muito próximo a ela. Mas quem seria? E como Dorothy poderia provar que suas memórias não eram apenas delírios de uma mente perturbada? A resposta viria de uma forma que ninguém esperava. Dorothy fez uma previsão sobre uma descoberta arqueológica que mudaria para sempre a egiptologia. Ela disse exatamente onde encontrar algo que estava perdido há milhares de anos. E quando encontraram, a revelação foi tão chocante que desafiou tudo o que a ciência acreditava sobre reencarnação. Em 1973, Dorothy fez uma afirmação que deixou todos os arqueólogos céticos. A 15 metros ao norte do templo principal, a 2 metros de profundidade, vocês encontrarão uma câmara funerária esquecida. Lá dentro, há um papiro que conta a história de amor entre o faraó Seti I e uma sacerdotisa chamada Bentreshit. Os especialistas riram. Aquela área havia sido mapeada dezenas de vezes. Não existia câmara nenhuma ali. Mas Dorothy insistiu com uma determinação assombrosa. Eu mesma escondi esse papiro antes de morrer. Eu sabia que um dia voltaria para encontrá-lo. Durante meses,
Dorothy implorou para que fizessem a escavação. Finalmente, em dezembro de 1973, uma equipe internacional decidiu testar suas alegações. Eles começaram a cavar exatamente onde Dorothy havia indicado. No primeiro dia, nada. No segundo, apenas pedras. Os arqueólogos já estavam prontos para desistir quando, no terceiro dia, aconteceu o impossível. A exatos 2 metros de profundidade, 15 metros ao norte do templo, eles encontraram uma pequena câmara lacrada há milênios. Dorothy começou a tremer quando soube da descoberta. Eu posso sentir a energia do papiro chamando por mim. Dentro da câmara, protegido por uma urna de alabastro, estava um papiro em perfeito estado de conservação. Quando os especialistas começaram a traduzi-lo, ficaram em choque total. O documento contava a história de um amor proibido entre o faraó Seti e uma jovem sacerdotisa de Osíris chamada Bentreshit. Descrevia rituais íntimos, encontros secretos e revelava que os dois tiveram um filho que morreu ainda bebê. Mas o mais perturbador era a última parte do papiro. Bentreshit jurou que voltaria em outra vida para reencontrar seu amado faraó. Ela disse que carregaria as memórias desta vida até encontrar o caminho de volta ao templo sagrado. Era exatamente a história que Dorothy contava há décadas. Quando mostraram o papiro para Dorothy, ela começou a chorar incontrolavelmente. Eu me lembro de escrever isso, ela sussurrou. Foi na noite antes de eu morrer. Eu sabia que precisava deixar uma prova para quando voltasse. Os arqueólogos ficaram sem palavras. Como Dorothy poderia ter previsto a localização exata de um documento que ela mesma alegava ter escrito há 3.000 anos? Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Dorothy disse que havia mais segredos enterrados em Abidos, segredos que só ela conhecia, e que estava pronta para revelar o mais importante de todos. O segredo que explicaria não apenas sua reencarnação, mas também o verdadeiro propósito de sua volta ao Egito. Dorothy revelou que sua morte como Bentreshit não havia sido natural. Ela tinha apenas 14 anos quando descobriu algo que não deveria ter visto. Algo tão perigoso que custou sua vida. Eu vi onde o faraó Seti-Pirim escondeu o verdadeiro tesouro de Abidos. Ela contou aos arqueólogos em 1974. Não era ouro ou joias. Era algo muito mais valioso. Conhecimento. Dorothy explicou que Seti-I havia descoberto textos antigos que revelavam segredos sobre a vida após a morte, sobre reencarnação, sobre como a alma viaja entre as dimensões. Conhecimentos que vinham de uma civilização ainda mais antiga que o próprio Egito. Quando eu era Bentreshit, ajudei Seti a esconder esses textos em uma câmara secreta. Mas os sacerdotes descobriram nosso romance e nossa conspiração. Eles me envenenaram para proteger os segredos. Dorothy disse que antes de morrer, ela jurou que voltaria para revelar a localização desses textos sagrados. Minha reencarnação não foi acidente, ela afirmou. Foi um plano cuidadosamente orquestrado pelas forças espirituais. Em suas visitas noturnas com Seti-I, Dorothy recebeu instruções precisas sobre onde encontrar a câmara secreta. Ele me disse que chegou a hora de revelar os segredos ao mundo. A humanidade está pronta para entender a verdade sobre a reencarnação. Dorothy levou os arqueólogos a uma área do templo que parecia completamente comum. Aqui embaixo, ela disse batendo o pé no chão, está a maior descoberta da história da humanidade. As escavações começaram em 1975. Dorothy, então com 71 anos, supervisionava cada movimento com uma energia que impressionava a todos. Eu posso sentir os textos chamando por mim, ela repetia constantemente. Após semanas de trabalho, encontraram uma escadaria escondida, que levava a uma câmara subterrânea nunca antes descoberta. Dorothy foi a primeira a descer. Quando ela pisou na câmara,
algo extraordinário aconteceu. As paredes começaram a brilhar com uma luz dourada que ninguém conseguia explicar. Dorothy caiu de joelhos, chorando. "Eu estou em casa", ela sussurrou. "Finalmente estou em casa." Nas paredes da câmara estavam inscritos textos hieroglíficos que descreviam em detalhes o processo de reencarnação. Como as almas escolhem suas próximas vidas, como as memórias são preservadas, como é possível manter a consciência entre as encarnações. Mas havia algo ainda mais chocante esperando por eles no centro da câmara. No centro da câmara secreta, sobre um altar de granito negro, estava uma estátua que fez Dorothy desmaiar instantaneamente. Era uma representação perfeita de Bentreshit, abraçada ao faraó Sete I, com uma criança entre eles. Quando Dorothy recuperou a consciência, ela fitou a estátua e disse algo que arrepiou todos os presentes. "Esta criança, nosso filho, eu sei onde ele está agora. Eu sei quem ele se tornou nesta vida." Dorothy revelou que durante décadas ela havia sentido uma conexão inexplicável com seu assistente egípcio, Ahmed, um jovem de 30 anos que trabalhava no templo e demonstrava conhecimentos impossíveis sobre rituais antigos. "Quando eu olho nos olhos dele, vejo meu filho. A mesma alma, o mesmo espírito. Ele morreu com apenas 3 anos em nossa vida anterior, mas agora voltou para completar seu destino." Dorothy chamou Ahmed para a câmara. Quando ele viu a estátua, começou a chorar sem entender porquê. "Eu conheço essas pessoas", ele disse em transe. "Eu sempre sonhei com elas. A mulher me chamava de meu filho." Os arqueólogos estavam testemunhando algo impossível, um reencontro de almas que se amaram há 3.000 anos. Mas a descoberta mais chocante estava nos textos gravados nas paredes da câmara. Eles descreviam um círculo sagrado de reencarnação, um grupo de almas que reencarna junto para completar uma missão específica. Segundo os textos, Sete I, Bentreshit e seu filho haviam feito um pacto espiritual para retornar juntos e revelar os segredos da reencarnação para a humanidade moderna. Dorothy compreendeu que sua vida toda havia sido orquestrada para aquele momento. Sua queda da escada aos 3 anos não foi acidente. Foi o despertar planejado de suas memórias antigas. Seu casamento com um egípcio não foi coincidência. Foi o meio de voltar ao Egito. Seu trabalho como arqueóloga não foi sorte. Foi sua preparação para encontrar os textos sagrados. "Nós 3 voltamos com uma missão", Dorothy explicou. "Provar que a reencarnação é real e ensinar à humanidade que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem." Durante os meses seguintes, Dorothy, guiada pelas instruções que recebia em suas visitas noturnas com Sete I, revelou a localização de mais 7 câmaras secretas em Ábidos. Cada uma continha textos sobre diferentes aspectos da reencarnação. Mas Dorothy sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Ela havia cumprido sua missão. Os segredos haviam sido revelados. Chegara a hora de partir novamente. Em 1979, Dorothy começou a ter visões sobre sua próxima partida. "Sete me disse que meu trabalho aqui está quase completo", ela confessou aos amigos. "Eu vim para revelar os segredos, e agora é hora de partir para preparar a próxima fase." Aos 75 anos, Dorothy ainda trabalhava no templo todos os dias, mas sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Porém, ela não demonstrava tristeza. Pelo contrário, parecia em paz com seu destino. "Eu não tenho medo da morte", ela dizia. "Eu já morri antes. Eu sei o que me espera do outro lado." Dorothy passou seus últimos meses treinando Ahmed e outros assistentes para continuar as escavações em Ábidos. Ela deixou mapas detalhados de onde encontrar mais câmaras secretas, mais textos sobre reencarnação. "O conhecimento não pode morrer comigo", ela explicava. "Ele deve ser preservado
e compartilhado com o mundo. Em março de 1981, Dorothy teve sua última conversa noturna com Seth I. Pela primeira vez em décadas, outros arqueólogos foram convidados a testemunhar o encontro. A conversa foi gravada em árabe e egípcio antigo. Dorothy falava com uma serenidade que impressionava a todos. "Meu tempo chegou, meu amado faraó", ela disse na gravação. "Nossa missão foi cumprida. Os segredos foram revelados. Agora posso voltar para casa." A voz de Seth I respondeu com emoção palpável. "Você foi corajosa, minha Bentreshit. Você manteve sua promessa. Agora venha descansar ao meu lado até nossa próxima jornada." Na manhã seguinte, 21 de abril de 1981, Dorothy foi encontrada morta em sua cama simples no povoado de Abidos. Seu rosto estava sereno, com um sorriso de satisfação. Nas mãos, ela segurava uma pequena estatueta de Osíris. Mas o mais impressionante aconteceu durante seu funeral. Ahmed e outros trabalhadores egípcios relataram que viram luzes douradas dançando sobre o túmulo de Dorothy. Luzes que formavam a silhueta de uma jovem sacerdotisa caminhando em direção ao templo. Dorothy foi enterrada no cemitério cristão de Abidos, mas os moradores locais construíram secretamente um pequeno santuário egípcio sobre sua sepultura. Eles acreditavam que Seti havia se tornado uma santa, uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Após sua morte, os arqueólogos encontraram em seu quarto pessoal mais de 300 páginas de hieróglifos escritos à mão, traduções de textos que ela alegava ter recebido diretamente de Seth I, textos que revelavam segredos sobre reencarnação que a ciência moderna ainda está tentando compreender. Hoje, mais de 40 anos após a morte de Dorothy Eide, sua história continua impactando pessoas no mundo inteiro. Os textos que ela revelou em Abidos revolucionaram nossa compreensão sobre reencarnação e consciência após a morte. Ahmed, que Dorothy identificou como seu filho reencarnado, continuou o trabalho arqueológico em Abidos até sua própria morte em 2018. Em seus últimos anos, ele relatava que Dorothy continuava visitando o templo espiritualmente, guiando novas descobertas. "Eu ainda sinto a presença dela", Ahmed disse em sua última entrevista. "Ela me ensina coisas sobre o templo que não estão em livro nenhum. Ela nunca realmente partiu." As 7 câmaras secretas que Dorothy revelou contêm mais de 2.000 textos hieroglíficos sobre reencarnação. Textos que descrevem com precisão científica como a consciência sobrevive à morte física e como as memórias são transferidas entre vidas. Universidades do mundo inteiro estudam os Papiros de Bentreshit, nome dado aos documentos encontrados através das revelações de Dorothy. Eles representam a maior descoberta sobre espiritualidade antiga já feita. Mas talvez a prova mais impressionante do legado de Dorothy seja o que acontece com os visitantes de Abidos hoje em dia. Centenas de pessoas relatam experiências místicas no templo, visões de vidas passadas, encontros com espíritos antigos, memórias inexplicáveis de terem vivido no Egito. O fenômeno se tornou tão comum que os guias turísticos criaram o termo Síndrome de Seti para descrever visitantes que têm experiências de reencarnação no templo. Dorothy provou que a reencarnação não é apenas uma crença religiosa, é uma realidade cientificamente verificável. Suas memórias impossíveis, seus conhecimentos inexplicáveis, suas descobertas arqueológicas precisas desafiam tudo o que sabemos sobre vida e morte. Ela demonstrou que algumas almas retornam com missões específicas, que o amor verdadeiro transcende a morte, que existe uma continuidade da consciência que a ciência moderna ainda está começando a entender. A história de Dorothy Eide, Seti, Bentreshit, não é apenas sobre uma mulher que lembrava de sua vida passada. É sobre a prova de que a alma é imortal, de que a morte é apenas uma transição, de que todos nós já vivemos antes e viveremos novamente.
Hoje, quando você olha para o templo de Abidos, pode quase ver a figura de uma jovem sacerdotisa caminhando entre as colunas antigas. Dorothy manteve sua promessa. Ela voltou para casa e, através de sua coragem, mostrou para toda a humanidade que a morte não é o fim da jornada. É apenas o começo de uma nova aventura eterna. A alma de Dorothy continua inspirando buscadores da verdade ao redor do mundo, provando que o amor e a determinação podem vencer até mesmo a morte. Qual lugar do mundo você sente uma conexão inexplicável? Escreve aí embaixo. Se a história de Dorothy te arrepiou, você precisa conhecer outros casos impossíveis de reencarnação que vamos revelar aqui no Círculo das Vidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem descobrir mais almas que voltaram com memórias do passado. O próximo caso pode ser ainda mais chocante que este.